Fala família, aqui quem fala é Aikawa React, trazendo pra vocês mais um react pro canal. E hoje pra vocês, trazendo pra vocês o Sessão Discord 11. Hoje nós trazendo pra vocês um tema aqui vai ser Jojo, uma sessão Discord só de Jojo aqui eu vou trazer, que o meu editor indicou, já que tinha muita coisa de Jojo lá atrasada no Discord, então vou trazer pra vocês. O que vai ser hoje, né? Vamos logo pra cá, que eu já tô me perdendo aqui. Bom, o que vai ser hoje? Hoje vamos reagir a stands mais apelão de Jojo Bizarre Adventure do canal Jojo 99. Depois a gente vai stands mais apelão em Jojo parte 2. Seria... não parte 2, o 2, né? Seria o 2. Jojo Bizarre Adventure. Jojo Years of Heaven. História completa do canal Jojo 99, que era do Deal Over Heaven, né? Acho que é isso. Como seriam os stands requiem dos Crusaders em Jojo, os requiem de stands Crusaders do canal Jojo 99. Depois vamos para outro canal que é stands que Jonathan meteria a porrada do canal Otaku Tom. Depois fusões de stands em Jojo 90 do canal Jojo 99. E depois vamos para um rap que tinha lá, que é Fight Gold, Giorno Giovanna, Jojo Bizarre Adventure do canal Zartic. Eu nunca trouxe aquele, inclusive, então vai ser a primeira vez. Eu acho que eu nunca escutei nenhuma música deles, se eu não tô lembrado, mas boa, né? Mas antes de tudo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, não esqueça de ativar o sininho para não perder as modificações do canal. Passe no canal do editor, passe no canal de games, passe no meu Discord, passe no meu Instagram. E não esqueça também de passar lá na roxinha, onde você pode assistir minha live assistindo One Piece ou outros animes. Lembrando que eu sou meio atrasado nessa porreta aí, mas eu vou tentar trazer mais lives por lá, mas não prometo nada. Vou tentar. Bom, e não se esqueça também que aí embaixo tem o meu Pix pra você doar pra mim, e tem um QR Code aqui pra você também escanear e doar. Você que escolher. Bom, bora lá. Primeiro e Perões de Jojo Bizarre Adventure, o canal Jojo 99. Os stands mais apelões de Jojo. Esse sessão de Discord vai dar uma trabalheira. É um tema bem legal pra gente falar, né? Esse vídeo provavelmente vai ter muitas e muitas partes. Os stands são a manifestação do espírito de uma pessoa. Ou seja, qualquer um que tiver um stand vai ter um stand que manifesta o significado da sua alma. Vai ter um poder que praticamente define a sua personalidade. Vai falar que o Star Platinum e o Jotaro não são iguaizinhos. Não transmitem uma aura parecida. E sim, é justamente porque o Star Platinum é o encosto da personalidade do Jotaro. Mas hoje vocês vão saber os poderes mais apelões. Pelo menos alguns deles. Mas você sabe, né? Aqui no canal tem uma coisa que você precisa sempre deixar, que é o protocolo LIS, like, inscrição, protocolo LIS. Nesse like, quando você ativa esse protocolo, vou aderir isso aí, inscrição. Quando você ativa o sininho, Jojo se espalha por aí. A palavra de Jojo é semeada para mais pessoas. Tá bom. E além disso, você faz o canal membro crescer do canal. bastante. Nossa, eu quero muito ter membro do canal. Seria tão bom. Que vocês comentassem aqui embaixo. Um dia eu chego lá. Qual stand você acha mais apelão? E qual você mais gosta de usar? Sei lá, em algum jogo, talvez no Roblox, Your Bizarre Adventure. Qual stand você tem mais carinho? Mas o meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o Gordola, usuário do stand Warm Seduction. E você tá no canal Jojo 99. O Jotaro faz a mesma coisa, então. Que, gente, isso daqui não é um rank. Então, a ordem do stand é totalmente aleatória. Não tô falando do maior pro menor, do mais forte pro menos forte. É só uma lista com alguns stands apelões que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O Killer Queen de Jojo, a parte 8 de Jojo. O Killer Queen de Nossa, eu tomei spoiler. Ainda é o stand de Yoshikage Kira. Porém, dessa vez, o Kira é um cirurgião da marinha, ao invés de um maluco que tem fetiche tara por mãos. O Killer Queen dessa parte mantém a aparência dele original, com aquela tanguinha de esqueleto. O que muda mesmo são as habilidades dele. Originalmente, ele já era um cara muito apelão, mas aqui ele consegue ser ainda pior. Agora, taca a porreta, precisar fazer algum não é possível.
em algum lugar onde o Killer Queen tocou, ele cria bolhas no ar. E se você tocar nessas bolhas, você vai acabar fazendo cosplay de suicida do Estado Islâmico. Ele também pode tocar em alguém para colocar a bomba dentro da pessoa. Já pensou se isso acontecesse durante o sesgo? Ia ser uma explosão de prazeres. Ele também mantém o Sheer Heart Attack, mas diferente do original, ele pode manipular melhor o poder, podendo criar vários de uma vez, guiar o caminho de todos eles e controlar o tamanho deles, deixando pequeno o suficiente para entrar na veia de alguém, ou grande o suficiente para fazer um tanque e até mesmo destruir um navio. Tem requiem? Não sei se tem requiem. What Report? Esse eu não conheço nem cagando. É o stand de Weather Report. Eu sei, é confuso. Mas tem um vídeo do Weather Report aqui no canal. Que cara? Se quer entender porque o stand dele é o mesmo nome do usuário, é só ver esse vídeo. Weather Report é esse anêmico de olho vermelho com cabeça de prego. Mas o foda mesmo é o poder dele, de manipulação do clima. Ele é tão poderoso que é capaz de fazer chover animais. Exatamente, que nem a piranha da sua irmã. É brincadeira, gente. É brincadeira. É só uma piada, tá? Desculpa. Tá bom. Ele também pode fazer paredes resistentes de ar, criar correntes elétricas ou até esquentar e esfriar o ar. Isso no dia a dia seria muito Isso não é da parte 6, Você poderia viver sem precisar pagar energia, nem água. Não, ele apareceu. Não, ele apareceu na parte 6, né? Dia do céu. Stonks. Ele também tem um outro poder, que na verdade é um outro stand, o Heavy Weather. Ele consegue fazer um arco-íris, e esse arco-íris transforma todo mundo em caramujo. Como isso é no dia a dia? Foda-se! O legal é sair transformando aquele moleque chato da escola, que fica te enchendo o saco, em caracol. Olha, sinceramente eu gostaria de transformar tanta gente em caracol, tanta gente em caramujo, e depois ia pisar em cima, porque muita gente tenta me prejudicar até hoje. Sou tóxico. Tá bom, mas vocês não me derrubaram. Agora é um poema pra você. Eu limpei a bunda e fiquei com o dedo sujo. Se você não se inscrever nesse canal, vai virar um caramujo. Dá uma força aí, amigão. Ok, rimou. Se eu gostei foi o que rimou. King Crimson. Isso eu conheço, é da parte King Crimson é o stand do Diavolo, o chefe da máfia italiana. Eu não vi a parte 5, eu pulei essa porreta. Aí eu fiquei com preguiça de voltar. Horroroso, ele é muito poderoso. Ele pode apagar todos. Foi muito sem querer, eu tava na Netflix e eu pulei pra parte 5. Esqueci que foi. Aí não viu a parte 5. Trágico. Durante esse time skip, ele pode se posicionar onde ele quiser, porém, não pode interagir com nada, assim como nada interage com ele. Também durante o time skip, tudo vai ocorrer como deveria ocorrer. Exemplo, se tu tá de boa e alguém vem dar uma paulada na sua cabeça, então vai se passar os 12 segundos do time skip e você vai estar com a paulada na cabeça. Exatamente como era pra acontecer. Inclusive, o primeiro stand 99 é sobre o que? Tem de porreta nenhuma. Assistiu, vai lá ver. E se já viu, vê de novo. Tá, vou dar depois uma olhada nisso aí. Extrema, da precisão cirúrgica e o poder apelão do stand, ele pode usar esse tumor que ele tem na cabeça pra prever o futuro, que é chamado de epitáfio. Igual ele fez na luta com o Risoto e conseguiu prever que ia virar um porta-facas. E aí, mestre, vem saber o que vai acontecer no futuro. Você vai perder R$150. Obrigado, mestre. Agora eu vou tomar mais cuidado com meu dinheiro. Quanto é a consulta? 150 conto. Quanta sagacidade, bicho. O The Hand, ou Zahando, é o stand do ser mais inteligente de Jojo, o mestre do universo, aquele que possui a inteligência que transcende a humanidade, o cu de aço. A aparência desse stand se resume à cabeça de um PlayStation 5, com olhos de lanterna de fusca. Seu poder é, com a mão direita, ele é capaz de apagar qualquer coisa que ele dê um tapa, o que é bem ruim se você curte uma bronha. Ô Josuke, eu fui bater uma aí. Eu acho que eu apaguei meu pau. Ele também é capaz de apagar até o ar, atraindo pra perto qualquer coisa que esteja longe. Ou pode até mesmo teleportar fazendo isso. É, pera não, velho. Essa foi da parte 4, né? Eu World of Heavy. No universo alternativo, Jill conseguiu matar todos os Joestar e alcançar o céu. Nisso, ele consegue o stand final, o Gasparzinho. Sua aparência é a mesma, mas dessa vez parece um fantasma asmático. O poder dele é ainda mais apelão que o normal. Além de parar o tempo por um período provavelmente maior, uma regeneração realmente decente, porque aquela curinha que ele usa na parte 3 é uma bela bosta, ele também pode reviver os mortos, roubar almas, invocar raios, como se não fosse poder o suficiente para passar no rabo dos inimigos. Ele pode reescrever a realidade das coisas,
coisas. Mas para fazer isso, ele precisa de dar uma série de supapo na pessoa. Aí, se ele conseguir bater na pessoa, ele consegue reescrever a realidade dela ao seu bel prazer. Meu amigo, se eu conseguisse esse poder, ia dar uma bosta. Ou eu simplesmente que absurdo de fazer certas coisas que eu fiz. Então você não deu o like ainda. Se você quer alcançar o céu assim como eu, então deve seguir esse versículo. Dai-vos o like e compartilharás para com seus companheiros. Resumindo, dá o like e compartilha com seus amigos. E aí, pessoal, depois disso tudo, se você chegou até aqui, puta que da merda, que apelão, velho. Então, se você não tá, esse por favor, é completamente aí, apelão. É só apertar um botãozinho. Mas por aí, todos esse é o mais apelão, não dá. Por favor, comenta Cara, aqui escrever a realidade é totalmente absurdo. Numa lista dessa. Deixa aí uma sugestão de tema. Que tipo de tema você quer ver aqui no canal? E pessoal, vocês sabem, né? Para vocês ajudarem o canal um pouco mais, por favor, se tornem membros. A partir da mensalidade de um todinho, você pode ajudar o canal ainda mais e fazer com que esse canal sobreviva. É o que, porque ele pode acabar a qualquer momento. Mas então eu agradeço What the fuck? Tá bom. Comigo até aqui. Vocês são massa. Não enfiem o dedo na bunda e cheirem. E não fumem maconha. Esse cara é doido. Esse cara é completamente louco. Tá bom, vamos pro próximo. Stand mais apelão de jogo. Parte 2 do jogo Bizarre Adventure. 3, 2, 1. Nossa, aqui foi pior ainda. 11 minutos sem o amado. Né? Vai ficar gigante. Do jogo 99, meu filho. Esqueci até de dizer o canal. Da parte 3, os stands foram apresentados pra gente. Eles entraram pra ficar. A escolha do Araki de trocar a base de poderes da série foi muito inteligente e foi muito boa. A verdade é que os stands prevalecem até hoje. E isso mostra que essa troca foi uma das coisas mais absurdas. Foi uma das coisas que mais funcionaram no universo de Jojo. E o fato desse tema ser muito legal pra vocês, foi o arco certo, porque puta que na merda, aquele arco de parte 6, meu senhor amado. Hoje a gente vai ver uma segunda lista de stands apelões. Bem que eu falei que esse vídeo teria segunda parte. Mas antes da gente começar, a gente precisa falar do protocolo LIS. Like, inscreva e sininho. Faça isso no meu, gente. Faça isso no meu. Você sabe muito bem que o protocolo LIS é a forma de você disseminar a palavra de Jojo para mais pessoas e além disso, ajuda o canal a crescer. Deixa o like. Então, para continuar disseminando essa cultura de homens musculosos com gostos, faça o protocolo imediatamente. Mas aí, pergunto de novo para vocês, qual é o stand que você acha mais apelão? Assim, o Dio ganhou, né, pra mim, né? A gente ficar falando de Made in Heaven, de Simon, de Gold Experience Requiem. Seja criativo na sua escolha, por favor. Esses que estão na tela. Então, depois eu vou escolher certinho. O anúncio de merda. Membros do canal. Graças voltando aqui de onde ele falou. a eles, esse canal continua atuando aqui no YouTube. Então, para esse canal nunca acabar, eu peço, seja membro se você tiver a condição de comprar um todinho por mês. Isso mesmo, por mês. Pelo preço de um todinho, você consegue ajudar o canal. Mas uma coisa eu vou te falar, o terceiro stand dessa lista, todo mundo teria medo de ter. Quer saber que stand é esse? Fica comigo até o final. Meu nome é Otávio Reis. E já tiveram a ousadia de me chamar de Gordo Mamão. E você tá no canal Jojo 99. A nova era começou. Tá bem, a nova era começou. Que é esse Creon? Assim que fala? Creon? O Green é o stand de um dos vampiros mais gays e salafrários dos animes. O Baunilha Gelo. E esse stand é igualmente gay. Seu visual é de um carrasco com chifres, que combina bastante com esse corno safado do Vanilla Ice. Além disso, ele também come o próprio rabo. Eu disse que ele era. Seu poder é o de, assim como o Okuyasu, apagar tudo que ele toca. A diferença é que no caso dele não tem o perigo de apagar o próprio pau. Tudo que o Cream toca é apagado e levado a uma dimensão chamada Void. Essa dimensão fica dentro da boca dele. E aí vem o principal poder dele. Ele devora a si mesmo e se transforma em uma bolha invisível, que apaga tudo que toca. Nesse momento, ele fica vulnerável. Ele só não apaga o próprio Vanilla, que pode ficar dentro do stand e deixar ele tacar o zaralho. Além disso,
Nessa forma, ele fica com o problema, que é, enquanto ele ficar lá dentro, ele não vai ver o que está acontecendo no ambiente externo. E para olhar, ele precisa que o stand dele abra a boca, deixando o seu rosto vulnerável. Outro ponto fraco do stand é que o seu ponto fraco pode ficar visível caso poeira, tinta ou qualquer coisa desse tipo acabe o atingindo, revelando assim a sua forma. Ai, Otto, mas você não disse que tudo que ele toca é apagado? Amigo, eu preciso te relembrar que tem bizarro no nome. Não gostou? Reclama com Araki. Oxi, é verdade eu falando agora. Hoje o pai tá sério. Mas por que o senhor tá assim, Lord Jill? Por causa desses caras que não dão like no vídeo. Aí esse é o Zé Ruela. Olha como depois tu deixou meu mudar. senpai. Se não deixar o protocolo Lisa agora, eu vou apagar um tampão da sua cara agora. Eita. Então, deixa o like, filha da puta. Tá bom, calma. Calma, filho. Crazy Diamond, isso é massa, isso é top demais. Crazy Diamond. Esse é top, hein? Eu gosto desse. Diamantina sem controle de suas atividades mentais. É o stand de Josuke Higashikata, o protagonista da parte 4 de Jojo. Muita gente acha esse stand simples, até porque eu gosto desse. É simples. É basicamente um Zawardo do Paraguai. Porém, simples não quer dizer que ele é fraco. E esse stand mostra isso. Sua principal habilidade é a de consertar coisas na base do soco. Digamos que uma criança tenha quebrado o nariz. É só ele descer o tapa na cara da criança e o nariz dela volta ao normal. Ele conserta as coisas voltando elas para o estado original, em que estavam antes de serem danificadas. Porém, nem tudo é flores. Mas quando ele deu um soco na barriga da mãe ali, eu fiquei, oxi. Consertar, não fica 100%, como o rosto desse camarada aqui que zoou o cabelo dele. Isso acontece porque se o Josuke tiver de ovo virado, ou seja, puto, ele faz uma restauração meia boca, assim deixando aquilo que ele restaurou deformado. Ou seja, esse conserto dele depende do humor dele. Essa habilidade pode ser usada de formas muito criativas, tipo, quando ele quebrou uma rocha e consertou ela com um cara no meio. Aí quando ela se restaurou, o cara ficou preso lá dentro e ainda teve o rosto dele estampado lá. Eu lembro disso. Sacanagem isso aí, muita sacanagem. Purple Haze é o stand do traidor. Quer dizer, o Fogo, integrante da gangue Butcherati. Eu sei que é pra ser assustador. Isso é o que? É toda passinho, vez que eu olho pra esse esquizofrênico, eu só consigo pensar nele com a voz do Kiko. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Ah, não, velho. O seu poder é baseado no ódio obscuro e destrutivo que o Fugo guarda dentro do coração dele. Eita. E meus amigos... Que ódio, hein? Porque essa habilidade é mortal. O Purple Haze possui 3 esferas amarelas em suas mãos. Tá. Quando elas estouram, soltam um gás roxo com um vírus ácido. Qualquer coisa na área desse vírus é infectada. Caso infectada, o vírus se multiplica extremamente rápido em seu corpo. Depois vai apodrecendo de dentro pra fora. E finaliza derretendo seu corpo em uma espécie de gosma orgânica. Isso tudo em mais ou menos 30 segundos. Nem mesmo seu usuário é imune aos efeitos do próprio stand. Mas felizmente, o alcance do vírus é curto. Além disso, ele fica fraco sobre qualquer forma de luz, seja uma lâmpada ou até o próprio sol. Também, caso o organismo de um ser tenha os anticorpos certos, pode sobreviver a esse vírus. Como a serpente que o Giorno criou com um tijolo dentro do alcance do vírus, que acabou criando naturalmente anticorpos, assim se tornando imune. Mas claro que, caso você não tenha percebido, esse poder é uma clara crítica social ao uso de cocaína, que sai de pedrinhas coloridas e te destrói de dentro pra fora. Ou seja, não usem drogas, crianças. Proed é o programa. Proed é a solução. É o stand do Jockey Poco Loco, da parte 7 de Jojo. Mais outro spoiler. Que é basicamente um anão com cabeça de leite moça, cujo usuário é o Chris Rock. Muitos acham que a sua habilidade é da sorte, mas não é bem assim. O que o Neymar faz Peraí, não. Neymar não, porra. O que o Rei faz é ser o coach pessoal do Poco Loco, dando conselhos e encorajando ele, deixando ele motivado. Mas quando o Poco Loco segue os conselhos do Rei, ele ganha uma maré de sorte e as coisas vão dando certo pra ele. Então, se ele jogasse na Mega Sena e o Poco Loco falasse os números da sorte pra ele com certeza estaria milionário. Caraca. As pessoas costumam problematizar o ato de desenhar, falando que a gente precisa de talento para isso. Mas a verdade é que não é necessário talento.
é pura técnica e é muito Propaganda? mais simples do que você imagina. E eu tô aqui hoje para te fazer um convite. Se você quiser aprender a desenhar os seus personagens favoritos e assim por consequência nunca mais vi essa aprender propaganda a na minha desenhar vida. os seus próprios personagens, você tem que clicar no link da descrição. É o melhor método para você aprender. Todo dia, centenas de brasileiros estão aprendendo a desenhar com esse método e estão se tornando desenhistas fodas pra caramba. Então depende de você. Clica no link da descrição e confia em mim. Eu só recomendo coisa de qualidade. Se não tivesse qualidade, eu não recomendaria. É, faz sentido. Wonder of War. Wonder of You é o stand do Toru, o gado de Jojolion. Se vocês lerem, com certeza vocês vão saber o porquê. E como eu já disse em vídeo, ele é basicamente um velho agiota. O Wonder of You é basicamente uma contraparte do Rei É, mas ao invés de dar sorte, ele dá um grande azar aos inimigos. Ele possui a calamidade suprema, que é a habilidade despertada através do desejo do seu inimigo em perseguir ele ou o seu usuário. Essa habilidade faz com que tragédias aleatórias aconteçam com seu inimigo, como atropelamento, assalto, bala perdida, seu vizinho funkeiro colocar bumbum granada numa altura ensurdecedora e etc. Não só isso, mas se ele tocar em algo, esse algo será parte da tragédia que acontecerá. Exemplo, se ele tocar numa caneta, pode ser que quando você vá sentar, algum colega retardado bote ela na cadeira e ela perfure o seu furico, causando um sangramento interno, e assim você vai morrer. Mas há um ponto fraco nesse poder. Caso não tenha fatores ambientais ou objetos de interação em que o stand possa usar o seu poder, ele não consegue usar essa habilidade. Não só isso, ele pode criar ilusões e até selecionar pessoas que podem ou não ver essas ilusões. São visões de longo alcance que geralmente são do Toru de costas. Essas ilusões podem sair de paredes, aparecer em lugares reflexivos e tudo mais. Mas pera, ainda não acabou. Esse stand é automático, ou seja, não precisa de seu usuário vivo. Mas diferente dos outros, ele possui duas formas. Uma forma de stand e uma forma humana. Sua forma de stand só pode ser vista por outros usuários de stands. Já na sua forma humana, ele assume a identidade do cirurgião-chefe Satoru Akefo, permitindo que ele se infiltre melhor nos locais. Agora imagina se o Rei É e o Wonder of You se enfrentam. O Rei É manda um pouco louco descer o cacete no Toru e os dois caem num X1. Mas me diz, quem você acha que venceria? Caraca, parceria agora. O cara ali dá azar, o outro dá sorte. Roteirista do canal. Vim pedir desculpas pelo stand 99 do Wonder of You. Lá eu não expliquei bem e falei de uma forma muito rasa sobre o personagem. Peço desculpas e venho aqui me redimir. Caso queira dar boas risadas, veja aquele vídeo porque ele tá bem legal. É isso. Tchau, meus consagrados. Entendo. Depois de todo esse conteúdo, eu aposto que você já é inscrito no canal. Afinal, você chegou até aqui, né, cara? Eu antes mesmo de ver alguma coisa tua, pô. E aí, eu quero perguntar pra vocês, que tema eu me inscrevo no canal, porque se alguém indicou o canal é porque é bom, né? E digam os stands que vocês acham que faltaram aqui nessa lista. Bom, já falei pra vocês de se tornar membro. Só se eu achar não bom, eu me inscrevo. Então, por favor, pensa aí. Se você puder se tornar membro, torne-se um membro agora. Okay, não tem como, minhas condições financeiras não estão nesse ponto ainda, meu amigo. Senão eu já veraria. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Vocês são massa, não sejam gados de político e não fumem maconha. Tá bom, ok. Eu acho que esse aí, ele fuma. Vamos embora. Of Heavy a história completa. Mano, eu vou matar o Kelvin, velho. Sério. 25 minutos de vídeo. Eu vou matar o Kelvin. Depois ele vem e me diz: por que tu tá fazendo um vídeo tão grande? Quer me matar? Né? É culpa tua, mano. Ou o vídeo que o cara manda. Tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Volume. Dois cliques e simbora. A história completa de Jojo Eyes of Heaven. Jojo 99. JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven é o jogo mais superestimado de Jojo. O jogo conta uma história alternativa de Jojo, onde Jill foi
foi capaz de vencer os Crusaders. A história é basicamente um Jojo no multiverso da bizarrice. Basicamente, todos os Jojos se unem para derrotar o Dio Supremo, aquele que tem um stand The World Over Heaven. E hoje vocês vão conhecer a história completa de Eyes of Heaven. Mas uma pergunta, você tem a intenção de colecionar os mangás de Jojo? Se sim, eu tô com uma oportunidade de ouro pra você. No link da descrição tem links de mangás de Jojo pra você adquirir. Mas fica tranquilo, é seguro e vai chegar. E além de tudo, você ajuda o canal Jojo99 quando pede um mangá por um desses links. Se prepare, pessoal, porque a história de Eyes of Heaven será longa e bem louca. Pega algo bem gostoso pra comer. Assim, eu já é louco, mas agora... Mas antes, deixa o protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa o orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a espalhar a cultura de Jojo pelo nosso Brasil. Ajuda a disseminar. Vamos pegar esse protocolo pra mim? Com encostos super poderosos. Preparados para a história de Eyes of Heaven? Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisong. E você tá no canal Jojo99. A nova era começou. Capítulo 1. No aeroporto, após a derrota de Dio Brando no final da parte 3, Jotaro e seu avô se despedem de Polnareff, mas quando estão voltando, são abordados pela versão jovem de Robert Speedwagon. Quando Speedwagon ia se apresentar, ele é interrompido pelo Polnareff, que chegou gritando pelo Joseph Jotaro, completamente exausto. Eles perguntam o que aconteceu, e ele responde que não faz a menor ideia do que aconteceu, mas que inimigos se aproximam. De repente, Iggy e Avdol se aproximam e com um olhar nada amigável. Jotaro e Joseph ficam completamente surpresos, afinal, eles tinham morrido. Mas Polnareff diz para eles não se aproximarem. Eles levam Avdol e Iggy até os prédios do Cairo. Joseph tenta conversar com eles, mas eles dizem que não há escapatória. No caso, quem diz isso é Avdol. O Iggy só diz au, au. E agora, depois de derrotarem Iggy e Avdol, Joseph tenta usar o seu Hermit Purple para ler suas mentes e descobrir quem eles eram realmente. Mas uma luz roxa se forma em volta deles e eles acabam desaparecendo. Mas Polnareff diz que só de lutar já conseguia perceber que era realmente Avdol e Iggy. Em seguida, aparecem Kakyoin e Endu, que também estão putaços e prontos para saírem na porrada. Após serem humilhantemente derrotados, Endu consegue fugir, enquanto Kakyoin fica esbagaçado no chão. Speedwagon aparece e usa o poder do cadáver sagrado para Kakyoin voltar ao seu estado normal. Joseph, mais uma vez, fica muito pé da vida, exigindo explicações, e finalmente o Speedwagon explica quem ele é. Joseph reconhece que ele se parece com uma foto que o mesmo tinha do Speedwagon jovem, e ele explica que esse cadáver pertenceu a um santo e estava guiando ele por diferentes épocas da história. Speedwagon pede a ajuda deles para achar todas as outras partes desse cadáver santo, e quando tiverem todas, desbloquearão um grande poder que vai acabar com toda essa crise. Apesar de não terem tanta certeza, eles decidem ajudá-lo. A parte do cadáver começa a brilhar, e Speedwagon diz que tem outra parte do cadáver por perto. Um portal se abre no chão e todos eles entram em uma nova aventura. Tá bom, né? Capítulo 2. Essa parte começa com o final clássico de Vento Áureo, já em 2001. Jotaro e Speedwagon surgem, e Jotaro percebe que os Crusaders não estão ali. Speedwagon diz que provavelmente o cadáver levou os outros para alguma outra época da história, mas provavelmente eles estavam bem. Em seguida diz que a melhor forma de achar as outras partes é deixando o cadáver guiá-los. Giorno, Mista e Trish estavam conversando no Coliseu, mas rapidamente eles dois desaparecem. Giorno fica sozinho e confrontado com o Bucciarati, que deveria estar morto. Ele percebe que o Bucciarati estava bem diferente do que ele conhecia, e Jotaro, como um típico intrometido, aparece atrás dele, falando que também presenciou essas tais anomalias. Bucciarati tenta enfrentar Jotaro, mas ele simplesmente toma uma bifa e foge. Depois Fugo e Narancia chegam 100% dos putaços, mas também são derrotados. Fugo, como de costume, foge da briga, e Jotaro usa o cadáver para curar o Narancia, que agora estava lúcido novamente. Eles encontram Joseph e Kakyoin. O cadáver mais uma vez se ativa e eles são teleportados para a estação ferroviária de Nápoles, onde encontram Polnareff brincando com o Coco Jumbo. Juno acha ele familiar, mas não tem certeza de quem é. O Bucciarati aparece novamente, mas dessa vez acompanhado de Vanilla Ice. Felizmente eles são derrotados. Polnareff pergunta então a quem que eles estão servindo. Vanilla Ice diz
que está servindo ao único homem a quem ele jurou lealdade. E desaparece junto com Butcherati. Johnny e os outros encontram com uma outra parte do cadáver. O Speedwagon junto com Joseph e a gangue Butcherati, Trish e Mista pedem explicações, mas sinceramente ninguém ali estava entendendo nada. E eles decidem continuar procurando pelo cadáver. Dessa vez com a ajuda de Giorno também. Trish e Mista reconhecem Polnareff, mas percebem que isso era um pouco confuso e acabam ignorando. Em seguida, eles entram no Coco Jumbo para não sobrecarregar o portal. Será no futuro, né? Sendo Mas tá bom. espionados por uma versão revivida e provavelmente 10 vezes mais desgraçada do Diávolo. Capítulo 3. Aí, puta merda. O capítulo se inicia com o final clássico da parte 4. Jotaro e Joseph surgem em Morio. Joseph reconhece o lugar, mas muda de assunto dizendo que precisa procurar as outras partes do cadáver. Koichi e Josuke se deparam com o Jotaro jovem e sabem que ele é familiar. Tipo, ele pergunta se aconteceram coisas estranhas. E nesse momento surgem Okuyasu e Rohan afetados pela anomalia. Ambos são derrotados, mas enquanto o Rohan é curado pelo cadáver, Okuyasu foge e Josuke vai atrás dele. Algum tempo depois, Jotaro se encontra com Joseph, explicando que eles estão há 10 anos no futuro. Eles se encontram com Josuke, que perseguiu Okuyasu, e de alguma forma, a magia que envolvia o Okuyasu desapareceu. Então, Shigechi revivido e Akira Otoishi surgem confrontando Josuke e Jotaro. Mas depois de serem derrotados, eles acabam desaparecendo. Josuke não entende por que pitombas ele tá falando com um Jotaro mais jovem. Jotaro pede pra Joseph explicar. Joseph continua evitando falar com Josuke. Afinal, Josuke é o filho bastardo de Joseph. Mas Jotaro chega todo poucas ideias e coloca os dois dentro do Coco Jumbo. Rohan e Koichi chegam e o Kako aparece putaça querendo matar todos eles. Mulher não dá um minuto de paz nem quando o mundo tá acabando. É derrotada e desaparece. E dessa vez aparece a velha Enya cheia de zumbis. Jotaro acaba com ela, que fica muito pé da vida por ter perdido outra vez. Ela começa a falar sobre a grandiosidade, entre aspas, dele e a habilidade de reescrever dessa tal pessoa misteriosa. Então ela desaparece. Jotaro pede ajuda deles para conseguir achar as partes do cadáver. Em seguida, o pedaço de Jotaro mostra que alguma outra parte está por perto. E ao encontrá-la, ela é dada a Josuke. Em seguida, Joseph sai do Coco Jumbo dizendo que havia uma câmera lá dentro. E ao usar o stand nela, sai uma imagem de Jill Brando albino. Uma imagem proibida em 1233 países. E obviamente eles ficam perplexos, porque há pouco tempo atrás, Jotaro tinha mandado Jill pro quinto dos infernos. Vocês estão vendo essas pessoas aí na tela? São pessoas incríveis que contribuem mensalmente com o Jojo 99. Muito obrigado a todos vocês, membros do canal. Capítulo 4. Agora Jotaro e Speedwagon chegam à mansão de All-Star, que na verdade deveria estar destruída. Eles encontram Jonathan ferido. Ele diz pra eles não se aproximarem e Jill Brando surge nas escadas e manda seus zumbis atacarem, mas eles são rapidamente derrotados por Jotaro e Jonathan. Jill não aceita essa situação e agora estava unido com Diego Brando, mas apesar de unidos eles não se davam bem. Mas o Jill da parte 1 percebeu que Jonathan era a contraparte de Johnny e por isso acabou ajudando o Diego. Speedwagon toma a frente por Jonathan junto com Jotaro e derrota os Gêmeos do Mal, que fogem jurando vingança. Mas antes, Diego revela que sua aliança é temporária e ele pretende derrotar o Jill albino para alcançar a grandeza. Speedwagon explica que assim que eles descobrirem aonde o Jill Brando estava escondido, a mansão ressurgiu das cinzas e infestada por zumbis. Nesse momento, eles encontraram a primeira parte do cadáver. Speedwagon foi enviado para achar as outras partes, enquanto Jonathan ficou lá para proteger a mansão. De repente, aparecem Mariah e Will Zeppelin, que lutam contra Jotaro e Jonathan. Eles são derrotados, mas conseguem escapar. E Jonathan já estava todo esbagaçado. Então, depois de Speedwagon isso aí de um anime ia ser top, velho. Ele entra no Coco Jumbo para descansar. Capítulo 5. Jotaro e Joseph são teletransportados, e Joseph reconhece o lugar, já que foi onde ele treinou Ramon há 50 anos. Ele percebe que estão no passado, e ao encontrar a versão dele jovem treinando com Cesar Zeppelin, eles ficam desconfiados, mas nesse momento surgem Lisa e Stromheim afetados pela anomalia. Eles são derrotados por Cesar e Joseph. Muita gente consegue fugir, e Lisa é curada pelo cadáver e levada para descansar. O velho Joseph é obrigado por Jotaro a dizer que eles são viajantes
viajantes do tempo e usa o jovem Speedwagon para aprovar sua afirmação. Hal Horse aparece procurando o cadáver, mas desaparece após ser derrotado. Nada de novo no personagem, né? Em seguida, aparecem os Homens do Pilar, que estavam atrás da Pedra Vermelha de Eide. Apesar de serem derrotados, o velho Joseph sabe que naquela época eles não tinham condições de vencê-los. O velho Joseph tira eles como otários e fala para eles voltarem em 6 dias. Os Homens do Pilar vão embora, mas em CDC diz que ainda pretende testar o poder do velho Joseph em batalha. Lisa queria saber a verdadeira identidade do velho Joseph, e eles entram no Cocojumbo para explicar melhor. Enquanto isso, Jotaro acha outra parte do cadáver que fica guardada com o jovem Joseph. Capítulo 6. Tá certo. Jotaro chega ao Cabo Canaveral, onde está acontecendo a luta de Jolene contra Pucci e seu Simon. Então, logo ele percebe que está de ponta cabeça. Ele vê Jolene e Empório conversando se deveriam deixar Pucci fugir ou não. Jotaro se aproxima deles, o que acaba deixando a Jolene perplexa por ver seu pai 20 anos mais jovem. Em seguida, aparecem Hermes e Anasui, afetados pela anomalia. Meu Deus, até a parte 6, meu senhor amado. Os dois e curam eles com a parte do cadáver. Mas antes mesmo de entender o que estava acontecendo, Anasui ficou muito pé da vida, porque ele tava com ciúme do Jotaro, achando que fosse um macho que tava querendo a Jolene. Jolene se apressa e diz que Jotaro é o seu pai, 20 anos mais novo, que viajou no tempo. Inclusive, que poder de dedução incrível, hein? Sherlock Holmes ficaria com inveja. Para explicar o trabalho de explicar, ele chama o velho Joseph. Tá bom, velho. Puta que lá, velho. É verdade. Ele nem falou nada ainda. Neste momento, surge o Weather Report, que naquele momento da história estava morto. Afetado por essa anomalia, como é chamado no jogo, ele é derrotado, mas consegue fugir. E logo Pucci surge com o Pet Shop. Ele diz que o caminho foi revelado a ele. Um caminho ainda mais glorioso que o caminho para alcançar o céu. E para alcançar essa verdade, ele deveria derrotar Jolene e Jotaro. Obviamente ele é derrotado, mas diz que seu único objetivo é alcançar e guiar as pessoas para a felicidade. Algo que ele batizou de Eyes of Heaven. Ele diz para Jotaro deixar as partes do cadáver guiarem ele. E assim, as portas do céu serão abertas. Jotaro fica por isso que o nome é Eyes of Heaven. Até porque o Pucci não consegue ficar 5 minutos sem fazer alguma metáfora esquisita sobre religião. Então a sua parte do cadáver começa a se manifestar. E eles encontram mais uma parte que é deixada para Jolene. Eles voltam para Morio e vemos que estavam sendo observados por quanta gente, senhor Mario. Morio, quando Jotaro tenta entrar no portal, alguma coisa o impede. Então Speedwagon e os outros Jojos se reúnem, porque aparentemente só pessoas específicas poderiam ir para esse lugar. As partes do cadáver de Jonathan e Josuke começam a se manifestar, o que significa que só eles podem ir. Enquanto eles esperam a volta deles, Jolene decide dar uma volta. Ela para em uma lanchonete e se depara com Daniel Darby, que a convence a fazer uma aposta de cara ou coroa. Ele começa a divagar filosoficamente sobre a marca de nascença de Jolene, até ele mencionar os olhos do céu. E nesse momento, a moeda cai coroa. Jotaro chega tarde demais e a alma de sua filha é roubada por Osiris. Jotaro percebe que a moeda, na verdade, possuía 2 caras, o que obviamente deixa ele muito puto. Para se vingar de ter sido feito de otário, ele desafia Jotaro para mais uma partida de pôquer, que acaba exatamente da mesma forma. Jotaro ganha dele na base do blefe, mas antes dele ir, ele fala algumas maluquices sobre não poder desprezar o poder, entre aspas, dele, e então ele acaba fugindo. Mas tanto essa frase quanto a frase de Enya e de Pucci ajudam Jotaro a ter uma vaga ideia de quem é esse tal ele. Capítulo 7. Jonathan está sozinho nos Estados Unidos. Isso no ano de 1890. Senhor amado. Em outro universo, onde ele encontra Johnny no chão, ao lado de um pedaço de cadáver. Johnny é a parte 7, né? Tenta se aproximar dele, mas logo aparece Valentine, surpreendentemente ilesa, após tomar todo aquele poder da rotação dobrada. Ele diz que o duelo foi interrompido e a luta ainda não havia acabado. Ele vira para Jonathan e diz que eles devem continuar buscando pelo cadáver. Senhor amado, minha mente tá bugando, é muita gente. As partes, a luta realmente vai começar. Então desaparece. Jonathan cura o cavalo de Johnny e mostra as suas partes do cadáver. Johnny percebe que a que estava em seu lado desapareceu. Jonathan usa suas partes do cadáver para perguntar a Johnny sobre as suas. Ele fica desconfiado, acusando Jonathan de ter roubado a parte dele. Ele explica sobre tudo o que aconteceu até agora e sobre suas próprias partes do cadáver e pede a ajuda de Johnny, que afinal também estava precisando achar as partes do cadáver. Então ele aceita e entra na fenda de luz junto com o Jonathan. Eles são transportados para uma aldeia, onde de cara já encontram um aldeão que foi transformado em dinossauro. Johnny acha estranho, já que a essa altura do campeonato, Diego estava morto, mas se lembra das anomalias e provavelmente
Diego estava usando eles como servos para achar as partes do cadáver. Logo eles se deparam com Diego, que ordena que seus Scary Monsters ataquem. Eles conseguem derrotar os monstros, essa merda faz mas de Diego, pai do Brando e Jill cadáver se juntam novamente para derrotá-los. Seguindo seus destinos, Jill Brando luta contra Jonathan e Diego contra Johnny. Mas depois de serem derrotados, eles desaparecem e Fanny Valentine reaparece, mas dessa vez com Gyro Zeppeli possuído pela anomalia. Ambos conseguem derrotar Valentine e Zeppeli, mas Johnny não consegue ajudar Gyro, que foge ainda possuído pela anomalia. Valentine elogia a determinação de Johnny, mas diz que o único que estava no nível dele era Giorno Giovanna, mas só teria certeza depois que o cadáver fosse reunido, e depois de dizer tudo isso, ele desaparece. Depois disso, eles encontram mais uma parte do cadáver, que fica reservada com Johnny, que inclusive estava muito machucado e traumatizado por conta das suas perdas. Mas Jonathan o consola, dizendo que quando tudo isso acabar, eles poderão salvar os seus amigos. Realmente, um homem santo. Josuke Moriô, mas não a Moriô que ele conhece, e sim uma versão alternativa que existe na parte 8 da cidade. A longe, tá o parte 8, Senhor amado. O nosso Josuke é da parte 4. E ele tá discutindo com o Joshu, mas uma estranha energia roxa se forma. Energia que domina o corpo de Joshu. Josuke, sabendo o que isso significa, se aproxima do outro Josuke, tentando explicar a situação. E o Joshu se levanta, dessa vez afetado pela anomalia, mas eles rapidamente o derrotam. Josuke cura Joshu com sua parte do cadáver, que é reconhecida pelo outro Josuke. Então, ele consegue explicar pra ele sobre sua busca e pede ajuda. Josuke 8 aceita e o Josuke 4 percebe que eles estavam sendo observados. Meu Deus, minha mente. É revelado que quem observava eles era Kira Yoshikage e acompanhado pela sua segunda forma, Kosako Kawajiri. Eles são derrotados, obviamente. E meu Deus, que tudo que eles querem é uma vida tranquila. O cadáver não importa pra eles, então eles desaparecem. O cadáver de Josuke começa a se manifestar e eles encontram mais um pedaço que fica guardado com o Josuke da parte 8. Josuke da parte 8 então se junta à jornada na procura pelo cadáver. Em seguida, o Joshua acorda e também vem. Meu Deus, quanta gente se reunindo, velho. Capítulo 9. Agora todos estão reunidos em Moriô, possuindo 8 partes do cadáver, e Speedwagon se pergunta, aonde pode estar a última parte? Nesse momento, Enya surge, dizendo que eles nunca alcançarão a última parte, porque ela estava com aquele, entre aspas, ele, e manda seus zumbis atacarem. Após ser derrotada, ela diz que já cumpriu o seu plano de investigá-los, e que estava bem satisfeita. Em seguida, tudo ao redor deles se estremece, e eles são enviados para uma espécie de oceano espacial. E ele, o grandioso Jill Albino, diz que as partes do cadáver reagiram e levaram eles para aquele lugar, que ele chama de Oceano do Mundo. Johnny acredita que derrotá-lo trará Gyro de volta, então rapidamente ataca Jill, que repele seus disparos sem dificuldade nenhuma. Em seguida, Jono tenta atacá-lo com seu Gold Experience Requiem, mas seus ataques são completamente ignorados. Jotaro consegue atingir Jill, que se cura rapidamente e derrota os 3. Ele usa a coluna para atrair todas as partes, ficando ainda mais forte. Mas as fendas de luz surgem nos seus pés, e os Joestars conseguem escapar, levando inclusive a parte que estava com Jotaro, que o Jill Albino acabou não conseguindo pegar. Isso deixa o Jill muito puto, e ele espalha as partes do cadáver entre seus servos para que eles capturem os Joestars. Capítulo 10. Tá bom. Os Joestars se reúnem no lugar onde eles encontraram Joseph e discutem sobre como Jill estava tão poderoso. Valentine aparece desafiando Jotaro para descobrir o poder do seu stand, e depois de ser derrotado, ele percebe que é um stand do mesmo tipo do O Mundo de Jill, e talvez por isso ele não tenha conseguido pegar a parte do cadáver santo dele. Valentine explica que para fugir do golpe final de Johnny, ele viajou entre as dimensões. Uma onde Jotaro, na verdade, havia perdido para Jill, que por sua vez alcançou um estado muito superior, e ao descobrir outros universos, esse Jill ficou ainda mais ambicioso, e agora estava determinado a conquistar todos os universos possíveis. Ele apenas estava fingindo ser leal para achar alguma fraqueza, já que essa ambição de Jill com certeza seria um problema para os Estados Unidos. Ele diz que quando duas esse cara é muito, velho. Elas naturalmente se eliminam, e por isso eles precisavam dos restos mortais do Jill do universo original. Assim,
poderiam acabar com a existência do Jill que alcançou o céu. Tá. Nosso incrível Jill Albino. Valentine vai embora. E Jill Jono Albino. conta que, diferente do seu stand, a habilidade de Jill é totalmente contrária à sua. E na verdade, Jill consegue reescrever a realidade. Mas apesar disso torná-lo invencível, todos têm seus motivos para lutar. Então, eles decidem que vão enfrentá-lo. Jotaro vai até Moriô e lá encontra né? Darby Em cada universo. aposta, que caso Darby perdesse, teria que revelar a ele o segredo do stand do Jill. Darby disse que não sabia nada sobre ele, mas poderia entregar o nome de quem sabia. Jotaro derrota Darby, consegue a parte do cadáver que estava com ele e ele revela o nome do braço direito de Jill, Henrique Pucci. Agora eles vão pra aldeia no universo alternativo e lá encontram Okuyasu e Stromheim, que também são derrotados por Josuke e Joseph Jovem. Eles são curados e entregam a parte do cadáver. Em seguida, surgem Will Zeppelin e Gyro Zeppelin, que também são derrotados, curados e também entregam suas partes do cadáver se juntando aos Joestars. Jotaro faz uma parada no Cairo, onde derrotou Jill. Ao ver suas pulseiras no chão, ele se lembra do que o Valentine disse. Em seguida, eles voltam para a estação de Nápoles, onde enfrentam Butcherati, que também é derrotado. Depois de curado, ele se une ao time. A próxima parada acontece na prisão. O exército sendo formado. Voltar ao normal, se é que isso é possível. Mas Josuke sente a presença dos dois Kiras, que apesar de não se importarem com o plano de Jill, querem se vingar da derrota. Mas também são derrotados e entregam mais uma parte do cadáver. Na mansão Joestar, Jill é informado sobre o que aconteceu com seus servos, mas Jill diz que isso é desnecessário. O que realmente importa é a alma dos 36 pecadores. E quando ele dominar essas almas, ninguém poderá impedi-lo. Pucci diz que, entre aspas, ele também está entre os pecadores. E se pergunta o que deveriam fazer sobre isso. Mas Jill diz que ele mesmo vai eliminá-lo. E desaparece. E Pucci pede piedade para aqueles que ficarem no caminho do céu. Capítulo 11. Agora nosso grupo está em Moriô para recuperar as partes do cadáver. Eles são confrontados por Shigeki e Akiro Toishi, que assim que derrotados, são curados e voltam ao normal. Assim como o Weather Report, que aparece em seguida, mas também é rapidamente vencido. Agora, voltamos para Jill, que ouviu a conversa de Valentine com os Joestars e pergunta o que ele realmente quer. Valentine, ainda com relutância, diz que seu desejo é justiça e ataca Jill, que simplesmente apaga sua existência. Enquanto isso, nosso grupo foi para o Coliseu e assim Jotaro sai do portal. Eles sentem um leve salto no tempo e Jono sabe o que isso significa. Eles estão no alcance do chefe Diávolo. Diávolo surge então, revelando que seu desejo é derrotar Giorno primeiro. Diávolo acaba sendo derrotado. Uma grande surpresa, né? Ninguém nunca imaginou que ele seria. Logo depois, ele entrega sua parte do cadáver e sai. Em seguida, nossos heróis vão para a ilha de treinamento da parte 2. E lá, eles se deparam com Diego e Jill, que também são derrotados e fogem. Em seguida, aparecem Afdol e Ikki, que adivinha, são derrotados e curados. Mas Joseph só vai explicar todo esse rolê maluco pra eles mais tarde. A próxima parada acontece na mansão de All-Star, onde tudo começou. Jotaro encontra Pucci, que faz um belo discurso sobre o céu e o destino, que não adianta nada. Ele toma uma bela surra sem piedade, e pra impedir que os Joestars descubram a fraqueza de Jill, ele se joga da escada e é empalado pela estátua da deusa do amor. Mas ele morre com tranquilidade no coração, pois Jill está próximo de alcançar as 36 almas dos pecadores. Apesar de todos os contratempos, eles conseguiram recuperar a parte do cadáver que estava com ele. Capítulo 12, o final. Agora, com todas as partes do cadáver, os Joestar e Speedwagon se unem no Egito para acabar com Jill de uma vez por todas. Assim que se encontram, Jolene e Jotaro aparentemente o derrotam, mas Jill se cura instantaneamente. E isso era apenas uma estratégia para atingir Cocojambo, e assim espalhando todos lá dentro por diferentes dimensões e épocas da história. Assim, Jolene e Jotaro ficam para enfrentar Jill, enquanto os outros partem para salvar seus amigos. Após derrotarem e curarem seus amigos, Juno percebe que era apenas uma estratégia para enfraquecê-los e roubar suas almas junto com as outras partes do cadáver. E agora, Jill estava muito poderoso para separado, reescrevendo o universo da forma que ele bem entendia. Mas ainda assim, Jolene e Jotaro o enfrentaram. Mas após o confronto, ele matou e roubou a alma de Jolene. Ele diz que terá que acabar com Jotaro usando a real habilidade do O Mundo Over Heaven e o ataca com seus punhos. Mas a realidade é nua e cruel. E a realidade sobre o seu próprio golpe foi reescrita. E Jotaro estava ileso, porque seus stands eram do mesmo tipo. Sim, eles usaram esse argumento bosta outra vez. E agora Jotaro alcançou o auge de seu stand, o que poderia ser chamado de Star Platinum Over Heaven. A luta continua. Meu Deus.
Deus. realidade em relação a Jotaro, mas ele se lembra do que o Valentine lhe contou sobre as cópias idênticas entre universos. Então ele puxa as pulseiras que o Jill de sua dimensão estava usando na sua derrota e unifica com as pulseiras desse Jill. E assim, ele acaba conseguindo destruir os seus punhos, impedindo que ele reescreva a realidade. Jill tenta atacar Jotaro, cegando ele com o sangue de suas mãos. Mas então Jotaro diz: sua realidade não passa de uma fantasia. E ele é destruído pela uma rajada de... Com a destruição do Jill Over Heaven, todas as linhas do tempo são restauradas. E Jotaro retorna encontrando Joseph Polnareff, aonde tudo isso começou. No momento em que ele queimou o diário do Jill. No aeroporto, eles se despedem de Polnareff, se desculpando por terem que ir embora tão cedo. Mas ele diz que tá tudo bem e que vai cuidar, entre aspas, deles. E no final, vemos um leito de hospital, onde Kakyoin, Afton e Ikki estão descansando. Uma realidade onde eles nunca morreram. E eu nunca vou entender o porquê que o Iggy não tá no veterinário e sim num hospital. Nas cenas pós-créditos, a gente vê todos os JoJos enfrentando seus inimigos finais ao lado de todos os Joe Bros completamente vivos. Na cena pós-créditos, 11 anos depois, Koichi se depara com um homem e sua filha Morio. Ele decidiu trazer a filhinha dele, porque ela não parava de chorar. Esse homem era Jotaro Kujo, e dessa vez se fez mais presente na vida de Jolie. Caraca! Então, se Koichi Hirose conhece um tal de Josuke Higashikata. Assim termina a história de JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. Caraca, maluco! Você já pensou em desenhar anime perfeitamente, como um verdadeiro mangaka, como um verdadeiro animador? Pois saiba que eu tenho um método perfeito pra você e você vai se tornar um desenhista de anime fantástico. No link da descrição eu vou deixar o melhor método de desenho que você poderia ter. Você com certeza vai aprender a desenhar anime. Tá preparado pra isso? Ok. Esse aqui foi a história de JoJo Is of Heaven, meu amigo. Meu amigo, 25 minutos é complicado, viu? Puta que da merda. Bom, bora pro próximo, vai. Os stands Requiem dos Cruzeiros em JoJo. Os Requiem dos Estades Cruzeiros. As formas Requiem dos stands dos heróis de Stardust Crusaders. Stardust. JoJo 99, meu amigo. Jean-Pierre Polnareff e o meu mestre Giorno Giovanna foram os únicos que perfuraram seus stands com a flecha do Requiem. Eu sou o resultado da perfuração Requiem, mas diferente de Diávolo, hoje você alcançará a verdade. Neste vídeo do JoJo 99, você conhecerá a forma Requiem dos stands dos heróis de Stardust Crusaders, a terceira parte de JoJo. Mas antes, eu ordeno que você deixe o protocolo list. Como seria, né? Deixe o seu mudar nesse like. Muda. Quando você deixa o protocolo list, você ajuda mais pessoas a conhecer a obra de JoJo. Ajuda mais pessoas a adquirirem sua forma Requiem. Estes da tela são os membros do canal, aqueles que ajudam esse canal a sobreviver. Eu sou Golden Experience Requiem, também conhecido como Golden Wind Requiem. E eu tenho uma coisa a declarar pra você. Este é o Requiem. Esse é o que, tá bom. Hermit Purple. Representando a carta do eremita no tarô, temos Hermit Purple, o stand daquele que deu início, que criou o grupo de caçada ao Jill. O Hermit Purple, apesar de não ser próprio para combate, consegue conduzir Ramon e também pode ser usado como chicote, graças à sua forma de vinhas. E por causa da sua forma, também consegue se conectar a aparelhos eletrônicos, como se fosse um cabo elétrico. Mas como habilidade principal, o Hermit Purple possui a clarividência. Ao tocar em algo, ele faz com que Joseph consiga ver aquilo que tocou ou o que ele gostaria de encontrar no momento. Um exemplo, certa vez, ele queria ver dentro da própria cabeça, então conectou seu stand a uma televisão. Ele também quis uma imagem de Jill, então acertou um golpe em uma câmera fotográfica para tirar uma foto dele. E teve uma vez que ele queria achar um barril de óleo na cidade, então usou o Hermit Purple em um amontoado de farinha, assim formando um mapa da cidade com a localização do barril. A forma Requiem de Hermit Purple é diferente de tudo, e ela foi idealizada com a ajuda de 3 pessoas do servidor do JoJo 99 lá no Discord. Essas pessoas são Pedro, Seven,
e Warrior. 3 usuários de stand muito poderosos que contribuíram muito na ideia de forma Requiem do Hermit Purple. Em sua forma original, ele se manifesta como vinhas roxas no braço de Joseph. Mas na forma Requiem, ele não apenas se manifesta como vinhas, como também envolve o corpo do usuário como uma espécie de armadura. Agora, com esse poder, sua clarevidência foi elevada a um nível onisciente, conseguindo respostas para quaisquer coisas que o Joseph quer no alcance universal. Também consegue ver o passado, o presente e o futuro, tornando-se impossível de ser surpreendido. Além disso, sua consciência é extremamente acelerada, conseguindo assimilar múltiplas coisas em questão de pouquíssimos milésimos de segundos. Mesmo com um tempo parado, sua consciência continua raciocinando. Seu corpo consegue acompanhar a velocidade da sua consciência. Ou seja, ele consegue se mover de forma extremamente fluida e rápida, mesmo com o tempo estando paralisado. Meu Deus! Magic Head, Magician's Head é o stand do cigano egípcio, portador das cartas do destino, Mohammed Afdal. O Afdal, mano, foi Magician's que Head morreu. traz consigo chamas devastadoras, das quais consegue manipular com precisão, podendo fazê-las fracas o suficiente para só causar dor e não queimar tecido, ou fortes o bastante para derreter barras de metal com facilidade. Não foram mostrados os limites para suas habilidades, já que ele nunca usa o seu limite máximo. Até porque isso mataria ele próprio. Ele geralmente usa seu fogo como chicote ou projétil, sendo a sua habilidade mais poderosa o Crossfire Hurricane, conhecido como Tornado de Fogo Cruzado. Nesta técnica, ele cria uma série de projéteis gigantes na forma do símbolo de Wanki. Além disso, consegue detectar com um radar energia de pessoas ou stands no alcance de 15 metros. Já o mago do Requiem acaba perdendo sua antiga cor escarlate e dá lugar a um azul cintilante. Seu corpo despido agora é coberto por roupas e chapéu de faraó. Agora, ao invés de possuir uma chama incendiária que precisa de oxigênio, ele manipula o plasma. Plasma é algo complicado de explicar, mas em resumo, é o fogo do próprio sol, que não necessita de oxigênio, pois é radiação pura, ou seja, raios UV. Em outras palavras, esse stand tem as chamas do próprio sol. É capaz de queimar até mesmo no vácuo. No vazio, tornando-se impossível para o Vanilla Ice escapar desse poder. Mas felizmente, seu usuário é completamente imune aos efeitos desse poder. Meu Deus. Sendo a 17ª carta do tarô, a carta da estrela traz a nós Star Platinum, o stand daquele que carrega consigo toda a história da linhagem Joestar, nosso famigerado Jotaro Kujo. Com sua força, é capaz de destruir diamantes e até mesmo lançar um carro em alta velocidade. Tudo isso com a maior facilidade. Já a sua velocidade supera a velocidade da luz, além de conseguir enxergar 4 km e desenhar com precisão uma mosquinha vendo uma foto granulada. Em seu auge, é capaz de parar o tempo por 5 segundos, onde apenas o stand e o usuário conseguem se mover. Agora vem o poder do Star Platinum Requiem. Originalmente, ele se assemelhava a um guerreiro azteca, mas agora ele se transformou em um verdadeiro herói. Possui coroa e capa, uma capa com 5 pontas, assim como a simbologia de uma estrela. Também possui cores mais vivas e brilhantes. Com sua nova habilidade, ele copia o poder de todos os outros Joestars com precisão, mesmo sem nem ter visto o restante de seus familiares usando. Ele consegue saber sempre que algum Joestar desenvolve uma habilidade e já consegue copiá-la instantaneamente. Ele não precisa ser necessariamente uma habilidade distante, se transformando em uma verdadeira máquina de versatilidade de combate. Meu senhor amado. Hierofanto Green, ou Hierophant Green, recebe seu nome pela carta Sacerdote, também conhecida no Brasil
como a carta O Papa. É o stand daquele que foi o pilar para derrotar Gilbrando, Kakyoin Noriaki. O stand não é humanoide, ele é um conjunto materializado de várias ligas. Por isso, pode desfazer seu corpo em vários pedaços longos, como se fossem cordas. Esses laços são manipulados com precisão, podendo ser pequenos e imperceptíveis, muito resistentes ou sensíveis o suficiente para detectar o movimento dos inimigos. Usando isso, pode também entrar no corpo de um alvo e usá-lo como um escudo humano, ou até mesmo como uma marionete. Também consegue usar sua energia para criar e atirar esmeraldas em uma rajada extremamente poderosa e ágil. O Hierophant Requiem, ao invés de possuir a coloração de esmeraldas, assim como na sua forma original, agora ele é mais parecido com Jade, mas sem perder seu brilhantismo. E também faz jus à sua carta no tarô, a carta do Papa. Também, ao invés de criar pedras de esmeralda, ele cria pedras de Jade super rápidas e que conseguem ser ainda mais resistentes, além de perseguir incansavelmente o inimigo mesmo com o tempo parado. Além disso, se o inimigo tentar atacar o Kakyoin, quando se quer triscar nele, vai ser teleportado de forma completamente automática para 20 metros longe de Kakyoin Noriaki, fazendo com que sempre mantenha a distância, o que é completamente vantajoso para o seu stand. Mano. Cara sempre... Cara, praticamente quase imune a ataque. Chariot é o stand do quarto integrante dos Crusaders, outro guerreiro fundamental para a queda de Gilbrando, Jean-Pierre Polnareff. Sua velocidade é acima da luz, equiparável à velocidade do Star Platinum, mesmo utilizando apenas uma das mãos, ao invés das duas em combate. E quando digo isso, estou falando dele com armadura, porque quando ele tira a armadura, sua velocidade fica massivamente maior, tanto que acaba criando ilusões de ótica, porque é impossível para o olho humano processar os movimentos do Silver Chariot. Sua força e sua precisão também não ficam atrás. Ele já conseguiu cortar no meio uma rocha grossa com um único golpe. Além disso, já alinhou perfeitamente as bolas de fogo do Magician's Head e as usou para atravessar 5 moedas de prata também alinhadas. Até mesmo aparou as chamas do Avidon e as usou também para criar a imagem de um relógio numa mesa de madeira. Uma habilidade que raramente foi usada é a de atirar a sua lâmina. Ele atira a lâmina de sua rapieira como uma espécie de lança. Porém, se ela não acertar o inimigo, o stand acaba ficando desarmado. Dessa vez, ele não é o Chariot Requiem, e sim o Silver Chariot Requiem. Assim como na parte 5, ao usar a flecha Requiem, ele se transforma em um mosqueteiro sem rosto, com a diferença de que suas cores agora são mais brilhantes. Sua cor é prateada e tem detalhes em dourado, além de um florete de ouro. Ainda possui armadura, o que significa que sua velocidade pode ser aumentada a um nível insano se conseguir retirá-la. A habilidade do Silver Chariot Requiem é literalmente cortar qualquer coisa, desde o Void de Vanilla Ice até o próprio tempo. Ao tocar em alguém com sua rapieira, ele pode fazer com que essa pessoa retroceda 20 segundos no tempo. E tudo que ela fez dentro desses 20 segundos também será revertido. É como o retorno ao zero, que uso para proteger o Mestre Giorno, com a diferença de que voltamos apenas 20 segundos no tempo. É apelão, muito apelão. Ilustrado pela carta 0 do tarô, é o stand do último e mais inesperado companheiro de viagem, Iggy, o cachorro. Iggy pode materializar o seu stand usando e manipulando areia, fazendo com que, mesmo que seus inimigos atinjam seu stand, o dano não volte pro Iggy, já que a pessoa estaria apenas batendo em areia. Com essa manipulação, ele pode transformar o seu stand em qualquer coisa, desde objetos, como quando ele também vira um planador, ou até mesmo de pessoas, quando ele me chamou aqui, 3, 2, 1. Quando ele tenta imitar o Jill para enganar o Vanilla Ice, alterando até mesmo a cor da areia. Ele pode usar essa habilidade para criar um grande escudo protetor
resistente com o stand. Essa areia não é normal, podendo ficar debaixo da água sem se encharcar. Simples, mas completamente efetivo. A forma Requiem do Louco, sua aparência não muda muito. Ele possui características semelhantes à forma anterior, mas agora mais protegido e com um corpo dourado. Se antes ele já manipulava a areia com maestria, agora essa habilidade se amplifica ainda mais. Ele pode manipular a areia numa velocidade equiparável à do Star Platinum e também pode dissolver o próprio corpo em vários grãozinhos de areia muito rapidamente, fazendo com que ele fique indetectável. Depois é só reagrupar e fazer um ataque surpresa letal. Cada grão de areia é tão resistente quanto o ouro em pó, fazendo com que ele fique extremamente resistente e letal para os inimigos. Além disso, pode fazer com que entre pequenos grãos de areia dentro do inimigo, conseguindo destroçá-lo de dentro para fora. Você gostou desses desenhos dos personagens Requiem? Eu vou te contar um segredo. Todos eles foram feitos por pessoas que cursaram o método fanart, o método de desenho mais incrível de todos. Aqui no Jojo 99, Otávio Reis já recomendou várias vezes para vocês. Para vocês que não acreditam que ele realmente funciona, saiba que essa é a verdade. O design desses stands Requiem foram feitos por alunos desse método. Essa é a verdade. Você gostou desse vídeo? Então demonstre que gostou. Mande para seus amigos. Com toda certeza. O like e compartilhe com todo mundo. Deixa o like. Se você quiser uma parte 2, este vídeo tem que atingir a meta de 10 mil likes. Caso não alcancemos 10 mil likes, vocês não verão uma segunda parte das formas Requiem dos stands. Muito obrigado por estarem conosco até aqui. Vocês são massa. E se vocês fumarem maconha, eu condenarei vocês à morte infinita. Inútil, 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 inútil. Ok, né? Aí está aí os Requiem de cada protagonista lá da parte 3. Cada um mais apelão que o outro. Puta que da merda. Vai lá pro próximo, vai. Que Jonathan meteria porrada no canal Otaku Tom. Dessa vez não é o Jojo 99. Vim trazer aqui um outro canal, né? Porque só o Jojo 99 é complicado, né? Não que isso seja ruim, mas boa. Entenderam? Jonathan é o único Jojo que não utilizou um stand para vencer seus inimigos na série. Assim, mas e se eu listasse forte, né? Pra vocês alguns stands aleatórios que o Jonathan venceria sem nem mesmo utilizar um stand, apenas na base da porrada com o seu Ramon. Fala galera, beleza? Quem que fala é o Tom, se tiver mais um vídeo bom. Otaku Tom. Hoje eu venho trazendo stands que o Jonathan derrotaria apenas no soco. E pra esse vídeo rolar eu tenho que falar algumas leis aqui que a gente tem que exigir para deixar uma batalha mais justa. Stands só podem ser afetados por stands. Só isso já era um grande motivo pro Jonathan não conseguir derrotar alguns stands. Porém o Jonathan tem aquela espécie de um Hermiter Purple que o Dio utilizava na parte 3. Mas nessas lutas ele não necessariamente vai precisar utilizar esse Hermiter Purple. Ele vai utilizar apenas para talvez defender alguns ataques e principalmente para ver os stands. Temos que concordar que o Jonathan é muito casca grossa. Então se você quer ser igual a ele, um homem de honra, forte e rico, deixe o seu like nesse vídeo que aos poucos você vai se transformando nele. E tá vendo essa luminária incrível de Jojo? Na loja onlyofertas.com você luminária? Eita, no ótimo preço. Utilizando o cupom OtakuTom10, você ainda garante um ótimo desconto. Essa é uma luminária feita de acrílico com luz de LED, onde pode iluminar o seu cantinho otaku, tendo várias variedades, como por exemplo do Kira, do Star Platinum, Joseph, ou todos os Jojo já existentes. Essa sem sombra de dúvidas é muito bonita. Essa aqui, e caso você tenha interesse em comprar, essa aí é pica. Utilizar o cupom essa é pica. Onde você vai garantir um ótimo desconto. Mas sem enrolação, bora pro videozão. Hermiter Purple. Esse é o stand de Joseph Joestar, o neto do Jonathan. Ele é um stand bem fraco e nesse vídeo eu vou falar somente sobre o stand, sem o uso do Ramon. Joseph vs Jonathan.
eu daria claramente uma vitória para o Jonathan, até porque o Jonathan é bem mais forte que o Joseph idoso, e mesmo o Joseph sendo mais estrategista, o rei do estratégia, ele não conseguiria fazer muita coisa sem o Ramon, levando em conta que ele estaria utilizando apenas o Hermito Purple, já que é o Jonathan versus Stannis. E o que esse Stannis poderia fazer contra o Jonathan? Jonathan conseguiu quebrar uma corrente de aço. O que seria essas vinhas do Hermito Purple para segurá-lo? Somente com a força bruta seria o suficiente para se livrar das vinhas e dar um socão carregado de Ramon no Joseph. Clash. Esse é o Stannis de Squalo. Ele tem o poder de ser um tubarão que se adapta em qualquer tamanho de uma poça d'água. Se esteja num copo ou num lago, o tubarão vai acabar se adaptando para essa pequena quantidade de água, podendo ser gigante ou minúsculo. É um stand bem interessante, mas com seu usuário exposto fica extremamente fácil do Jonathan derrotá-lo, vendo que ele não tem um porte físico muito bom, mesmo para os padrões da parte 5. O tubarão tem D em poder de destruição em seus status, que podemos dizer que ele seria bem fraco. Seria uma ou muitas mordidas que vão conseguir parar o nosso homem santo. Jonathan, mesmo com um tubarão pregado em seu braço, seria o suficiente para correr atrás de Squalo, utilizando o poder da energia do sol para derrotá-lo bem facinho. Tusk Atum. Esse é o stand de Johnny Joestar, a contraparte do Jonathan. Eu coloquei ele aqui somente no ato 1, até porque nos outros atos ele começa a ficar forte demais, e eu não sei se o Jonathan realmente conseguiria. Mas no ato 1 ele não passa de um revólver com balas que se regeneram com as unhas do Johnny, e o Jonathan com certeza iria conseguir vencer de alguém usando apenas um revólver. Então eu acredito que essa vitória seria bastante fácil para o Jonathan Joestar. Simplesmente o Jonathan iria meter um socão carregado com Ramon na cara do Johnny, e já era. Apenas um seria o suficiente para derrotá-lo. Eu acho que o mesmo vale para o Emperor e os Six Pistols. Por mais que esses stands sejam um pouco mais precisos e eficientes do que o Tusk Atum, o Jonathan tomou 2 tiros dos raios vampíricos do Dio no meio da sua garganta e ainda ficou um bom tempo vivo. Ele acaba morrendo com o passar do tempo, mas vale lembrar que aquele raio laser é muito mais forte que o tiro de uma arma ou as unhas do Johnny. Não acredito que seriam o suficiente para derrotá-lo. Isso dependeria muito do local e das estratégias dos dois, já que o Jonathan quase não tem nenhum ataque a longa distância, então ele sempre teria que estar correndo em direção a esses inimigos, o que podemos imaginar que ele levaria grandes tiros. Eu não faço ideia como se pronuncia o nome desse stand, mas tá aí na tela pra vocês. Esse é o stand do Mountain Team, a contraparte de Shubarwan e Speedagon. Seria a batalha dos melhores amigos da parte 1, e o poder desse stand é ser uma corda que transfere partes do corpo do Mountain Team em várias direções. Porém, uma cordinha não ia parar o Jonathan Joestar tão facilmente. Mesmo que, por exemplo, ele teleportasse um soco bem no nariz do Jonathan Joestar, o Jonathan facilmente iria desviar desse soco e contra-atacar logo em seguida, o que iria machucar muito mais o Mountain Team do que o próprio Jonathan. Beach Boy. O mesmo que aconteceria com o stand de Mountain Team, eu acho que aconteceria com um stand de PS. Jonathan iria quebrar aquela vara de pesca com seus próprios punhos. Falando sobre a habilidade do Beach Boy, ele possui uma intangibilidade, sendo uma vara de pesca, podendo pescar apenas aquilo que ele queira. O Jonathan talvez sofreria um pouco de dor, mas eu não acredito que esse stand conseguiria levar ele tão fácil à morte, já que com o poder do Ramon ele poderia conseguir adiar ou segurar o anzol para não chegar até um órgão vital de seu corpo. Ou melhor, o Jonathan poderia utilizar o anzol como guia para saber aonde o PS estava, indo em sua direção para lhe meter a porrada. Mas no entanto é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei pegar stands bem aleatórios que não estão acostumados a ver aqui no canal. Se possível, acessar a loja do canal e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, me ajuda demais. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até um próximo vídeo. Adeus. Vamos pro próximo. Os de stand em Jojo do canal Jojo 99. Jojo, caraca, 20 minutos, Senhor amado. Vai. E se os stands de Jojo se fundissem com outros stands? Aí é a operação total. Aí você vê, tipo, bora pegar aqui. Se tem uma coisa que cai no conceito de toda fandom, são fusões. Platinum com aquele cara de ferro. Influencia isso. Por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball já tem as fusões naturalmente. O do Ponalef lá, esqueci o nome do cara. Imaginário. Do nome do como seria tal personagem fundido com outro personagem. E aí é uma versão absurda. Tem muita gente que fica pensando aí. O do Dio, imagina. 11 segundos mais 5, 16 então segundos, taca porra. A gente trouxe 6 fusões de stands de Jojo. Fusões essas idealizadas pelo Johnnyzinho Arteiro.
Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição. Okay. Meu nome é Otávio Reis, a baleia assassina da comunidade de Jojo. E você tá no canal Jojo99. Ok, baleia assassina, beleza. Uma nova era começou. E se Star Platinum e Dragon's Dream se fundissem? Nomeado pela Carta da Estrela, tá, Star Jotaro Platinum e é o quem? terceiro da linhagem Joestar, Jotaro Kujo. Assim como o espírito do Jotaro, o stand se manifesta como um guerreiro azteca. A sua brutalidade não é apenas estética. Com sua força, ele destrói diamantes com facilidade. Com sua velocidade, ele consegue superar até mesmo a luz. Com sua precisão, enxerga o inimigo a quilômetros de distância. Mesmo sendo de curto alcance, tudo isso fica ainda maior com a sua habilidade de parar o tempo. Onde em seu auge, esse poder chegou a durar 5 segundos. Não foi junto com ele nós temos Dragon's Dream, o stand do mestre em artes milenares. Tá, que é isso? Eu nunca vi na minha vida. Foi apresentado na parte 6 de Jojo, Stone Ocean. Ele é não, um já foi. chinês, Pera, parte 6, mas em que parte, entendeu? Na parte 6, porque a primeira temporada da Netflix só tinha uma. Acabou numa parte 1 ali, né? Da parte 6. É uma forma de adivinhação de sorte e de azar também, vinda da Ásia, usando fluxos naturais de energia, como do vento e da água, para descobrir o caminho a ser seguido. Mas baseado nisso, foi criada uma arte marcial chamada Feng Shui Assassination, na qual usa o princípio do Feng Shui para achar quais os pontos do corpo acertar, tornando qualquer tipo de golpe fatal. Dessa forma, o stand aponta os pontos de sorte, onde Kenzo deve estar para escapar de ataques inimigos. Assim também, ele aponta os pontos de azar do alvo, pontos vulneráveis que, se forem acertados, poderão até matar com um único golpe. Mano. Acerta os golpes automaticamente só de bater na esfera do stand. Meu Deus. E a combinação da força suprema com a técnica Feng Shui dá origem ao Star Dragon. Agora ele se tornou um guardião das artes marciais milenares, o guerreiro das estrelas, o mais poderoso entre os poderosos. Ele é Star Dragon, a estrela do dragão. Mano, o cara é rapa pra caramba do Jotaro. Imagina o cara saber os pontos negativos e os pontos positivos, mano. Um guerreiro de jade chinês. Em seu rosto, possui uma máscara Shogun, cujos seus olhos são fluorescentes. E sua cauda dragônica deu lugar a uma alabarda, onde atrás dela contém uma auréola divina. Consigo há 4 kanjis, que significam velocidade, poder, tempo, sorte, azar e samurai. Tem a kanjis da estrela e do dragão em sua faixa. O Star Platinum em si já é um stand muito preciso. Juntando isso com o acerto automático do Dragon's Dream, bastaria que ele enxergasse e apontasse para o alvo com a sua alabarda, para que sua saraivada de golpes acertassem os pontos críticos do oponente, conseguindo até mesmo destruí-los com um único acerto. Graças a isso, sua limitação de alcance deixou de existir, pois seu único limite é onde sua visão alcança. Caraca. Me diz, o que você achou dessa primeira fusão? Saibam que ainda tem mais 5 fusões. Estão preparados para ver? Mas antes eu preciso falar para vocês deixarem o protocolo Liz. A cartinha ali. E sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a espalhar a cultura de Jojo pelo nosso país. Tá com as cartinhas do Ajuda a disseminar a cultura de um dos melhores animes que as pessoas podem assistir. Meu Deus. E se o Handed Man, o enforcado, se fundisse com o Man do Mirror, tendo origem da carta de tarô, o enforcado, a carta que representa dor, desespero, angústia, temos Handed Man, o stand do psicopata J. Gaio. Ele se assemelha a uma múmia de vestes velhas e sujas, com uma parte metálica enferrujada na cabeça. Handed Man se manifesta em superfícies reflexivas, como espelho, olhos, água, vidro, etc. E seu poder é atacar o reflexo de qualquer ser vivo. E todo dano que esse reflexo receber vai exatamente pro dono do reflexo. Porém, ele só pode atacar através de objetos refletores. Se essa fonte refletora acabar, como por exemplo a água secar, o olho fechar, o espelho ser tampado e etc., ele precisa viajar para outro lugar refletor. E essa é justamente a sua fraqueza. Porque ele viaja em forma de um feixe de luz reto, tornando sua rota previsível e ficando vulnerável a ataques. Mas ele não é o único que ataca através do espelho. Há alguém que ataca seus oponentes
em um universo inteiro de espelhos. Esse alguém é Man the Mirror, o stand de um dos integrantes mais poderosos de La Esquadra de Execuzione, o Illusion. Assim como Black Sabbath, seu visual é baseado nos carnavais venezianos, usando capuz, óculos e uma roupa gótica de couro. O Man the Mirror faz com que o usuário possa entrar em um mundo espelhado, um mundo que fica por trás dos espelhos, no qual lá dentro tudo é uma imagem espelhada de si mesmo, desconectado do mundo real, onde ninguém consegue escutar os gritos de desespero de quem está lá dentro. E o único que consegue afetar objetos dentro desse universo paralelo é o próprio Man the Mirror. Além disso, o stand pode arrastar qualquer pessoa para essa dimensão de espelhos através de uma superfície reflexiva, como por exemplo vidro, água e etc. Como você conseguiria sobreviver a um ser que nem sequer consegue atingir? Um ser que te observa a todo momento e te ataca no seu momento mais vulnerável. Hand the Mirror. Quando a imagem de alguém presa é refletida sobre a presença dele, a vida dessa pessoa está em suas mãos, como um verdadeiro carrasco. Ele não vai deixar essa oportunidade passar. Não deixará que um fio sequer do seu cabelo saia ileso. O rosto que antes se assemelhava ao de um pássaro, agora é como as máscaras de corvo da peste negra. Sua máscara é feita sobre várias tiras de couro retalhado com lentes de bronze enferrujado. E seu crânio metálico é também oxidado. Refletiu, mas aí puta que dá merda. Os tecidos que usa são empoeirados e rasgados, mostrando apenas parte de suas mãos pálidas e frias. A limitação de ficar somente em superfícies reflexivas do Haunted Man foi totalmente quebrada. Ele pode te transportar para a dimensão do espelho, onde terá milhões de formas de te desmembrar, sem que você consiga sequer reagir. Quebrar a superfície reflexiva onde o stand está é completamente inútil, já que isso gerará cacos, e esses cacos fariam ainda mais superfícies para ele te arrastar ao seu submundo de espelho. Nós temos certeza que você não vai resistir, que você vai garantir a melhor camiseta de Jojo que você poderia do nada, na melhor loja de todas. Essa loja é aqui Camisa Bizarra. Essa é minha camiseta. Tá bom, ok. Se o seu Jojo favorito e camisa bizarra. Jonathan Joestar, eu aposto que você vai querer carregar esse emblema no peito. Bom, caso você goste de mim, Joseph Joestar, você também pode carregar o meu emblema. E além disso, tem uma camiseta irada que tem eu e o César. Droga, mas que saco. Camiseta de anime é coisa de chola. Mas até que essas camisetas que tem eu são bem maneiras. Tenho certeza que vocês já estão morrendo de vontade de comprar. Como vocês sabem, né? O diamante é inquebrável. E na Que Camisa Bizarra tem um monte de camiseta maneira. Mas não dá, velho. Que camisa bizarra, meu puta nome que não. É Giorno Giovanna, e eu tenho um sonho. Que você compre as camisetas da parte 5 de Jojo. Sim, essas mesmas que estão na Que Camisa Bizarra. E para aquele que não se contenta em amar só um, temos a camiseta Linhagem de Sangue. Caraca. Não se esquece, rapá. O link tá na descrição. Este Magician Head se fundisse com o stand Horus. Horus é o stand do protetor da mansão de Jill, o Pet Shop. Manifestação da carta egípcia do deus Horus. É um pássaro feito de gelo, com um corpo esquelético e múltiplos braços. Consegue criar a partir do nada, mesmo no calor escaldante do Egito, gelo, e alterar as formas do gelo, formando um bloco de gelo puro forte, que é o suficiente para destroçar um carro ou cristais afiados e mortais. Além de tudo, pode congelar o ambiente e prender suas vítimas. Em seguida, temos Magician Head, ou em português, o Mago Vermelho. Sua forma é de uma águia flamejante. Ao contrário de Horus, Magician Head manipula o fogo, aumentando o calor de tudo à sua volta quando invocado. Além disso, manifesta suas chamas extremamente quentes através de laços ou projéteis, assim prendendo o inimigo ou destruindo a longa distância. Entre diversas habilidades, seu ataque mais poderoso consiste no Crossfire Hurricane, uma rajada de fogo escaldante no formato de Anki, as cruzes egípcias. Mesmo com poderes contraditórios, juntos eles se tornam... Meu Deus. Meu Deus. Horus. É de Horus. É o equilíbrio... Me desce.
Oh, meu Deus, ligando pra mim essa porra aí. Perfeito entre os opostos. Oh, vai. Uma combinação poderosa para quaisquer batalhas. Ao invés de uma águia escarlate ou um falcão gélido, ele se tornou uma ave de rapina, com 3 braços, cujas chamas são azuis como safira. Sendo dominante das 2 temperaturas, o Horus Vermelho tem alta versatilidade em combate, destruindo seus inimigos com frio ou calor, e até mesmo com o choque térmico. Seus porque se veio dar calor ao mesmo tempo e dar um choque térmico. Já que o número de inimigos que podem enfrentar simplesmente triplicam. E se 7 de Black Sabbath se fundissem, 7, vindo da carta do Deus do Caos e das Tormentas, um dos deuses mais poderosos dos mitos egípcios, se manifesta como um stand. Stand esse controlado pelo maníaco psicopata Alessi. Ele aparece como uma sombra, podendo passar por superfícies e brechas independentemente da posição da luz, mas manifesta suas mãos na forma física, junto com um machado. Mesmo não sendo muito forte e tendo como única arma um machado, é um stand muito poderoso. Se a sombra do stand tocar a sombra de um ser vivo, esse ser começa a ficar mais novo. Só de tocar de raspão por pouquíssimo tempo a sombra de Polnareff, fez o Polnareff ficar com apenas 8 anos de idade. Meu Deus! Porém, se um alvo ficar mais tempo em contato com o stand, pode chegar ao ponto de voltar a ser simplesmente um feto, ou até mesmo uma pequena célula. Mas falando em sombra, Black Sabbath é o stand do mafioso Popo. Ele faz referência aos carnavais de Veneza, assim como Man the Mirror, usando máscara e uma vestimenta de gala. Por ser fraco na luz do sol, Black Sabbath se mostra nas sombras, podendo mergulhar nelas e ficar indetectável, ou se transportar para outras sombras que nela estejam grudadas. Seu poder é gigantesco, conseguindo superar em força física e velocidade vários stands dentro de sua sombra. E quando a escuridão em suas almas se mesclam, esses 2 stands formam... Black Sabbath. Além de seus poderes, 7 Black Sabbath tinham outras 2 semelhanças muito grandes. Ambos são assassinos de sangue frio, 2 seres traiçoeiros. Agora imagine toda essa escuridão encarnado em apenas um ser. Daí nasce o Set Sabbath. Sua existência é feita de trevas puras, com olhos dourados sádicos que estão em seu chapéu, mãos e lâminas surgindo de trás de seu corpo, o símbolo de Alice no corpo, e tendo apenas algumas partes de si realmente materializadas. Agora, além do poder de mergulhar em meio às sombras, pode também materializar seu corpo na hora que quiser, podendo tornar suas vítimas mais novas ou atacar elas diretamente. Além disso, pelo fato do corpo dele ser feito de sombra, não depende de luz para sobreviver. E como ele é basicamente sombra materializada, se alguém tocar nele, irá ficar anos mais novo, o que pode acabar se tornando fatal. Caso alguém tente atacar o stand, é só ele simplesmente sair da sua forma física, fazendo com que os ataques inimigos sejam ineficazes. É possível? Pois é, essa foi a 4ª fusão. Ainda tem mais 2 pra você ver, mas eu quero te fazer um convite. O convite de ser membro do canal, de ajudar esse canal mensalmente e fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. Se você tiver condições de embarcar nessa aventura, venha conosco. E se Silver Chariot se fundisse com Made in Heaven? Silver Chariot é o stand do espadachim francês Jean-Pierre Polnareff. Sua aparência é a de um cavaleiro de armadura reluzente e rapieira de aço. Seu poder é baseado na sua velocidade e precisão, pois é rápido o suficiente para superar a luz e preciso o suficiente para perfurar 5 moedas de prata alinhadamente. Além disso, ele também consegue desenhar um relógio de madeira na mesa. Inclusive, fez isso usando as chamas do Afdol. Mas quando ele tira sua armadura, perde resistência e ganha ainda mais velocidade, conseguindo transcender a luz ao extremo. Só que ele não é o único a transcender a luz. Teve até mesmo um stand que de tão rápido matou o próprio universo com sua velocidade. Made in Heaven, o stand do padre destinado a cumprir o plano de seu melhor amigo e mentor, e assim fazer a humanidade renascer. O poder do Made in Heaven é acelerar o tempo de forma universal, usando a gravidade. E essa aceleração
fica cada vez mais rápida. E quanto mais rápida fica, mais rápido se torna o stand. Com esse stand se tornando extremamente letal. Meu Chega Deus! um ponto que a aceleração fica tão rápida que atinge o ápice e faz o universo inteiro ficar morrendo e revivendo diversas Meu vezes. Deus! Até uma hora que o universo entra em colapso e acaba sendo resetado, criando um novo mundo no lugar. Meu e seus Deus! poderes foram praticamente feitos um para o outro, dando origem né? a um ser perfeito em combate. Aí complicou. Aí ferrou de vez. Heaven's Chariot. O Anjo de Metal, o Meu Cavaleiro Deus. do Apocalipse, o ser que Meu trará renovação para a humanidade. Puta aqui Heaven's na Chariot, mé. ou em português, a Carruagem Divina. E Meu esse Deus. nome remete bem à sua beleza, pois vem montado em seu cavalo prateado de forma imponente, carregando sua rapieira, Olá. que para seus aliados é a salvação, mas para seus inimigos é a tormenta, Como assim? a destruição, Que aí a faz? Diz desolação aí. e por fim Tipo, a morte. Chariot se torna tão rápido que, pra quem olha, ele não parece apenas um, aparenta ser vários, aparenta ser um exército. Put se torna tão rápido que é invisível a olho nu, mas o quão destrutivo seriam se tivessem seu poder combinado. Pra começar, Heaven's Chariot, por ter a velocidade dos dois stands combinada, nem precisaria de muito tempo para destruir o universo, pois ele já nasceria com a velocidade acima da luz. E Meu com Deus. sua precisão, conseguiria rasgar a carne de qualquer inimigo. Isso sem exercer um mínimo de esforço. Até Meu porque Deus. é impossível vencer aquilo que não se pode ao menos ver. meu Deus. E se o stand Justiça, ou Sim, amado. Justice de Enya, se fundisse com o Justiça. Purple Haze de Panacota Fugo? Tá, esse aqui é o Justice do- é o do- stand da 11ª carta do tarô, a Carta da Justiça, que tem como representante a velha Enya. O stand se manifesta como uma névoa densa, com um rosto cadavérico, usando uma coroa e garras. Quando alguém está com uma ferida aberta, o stand consegue sim, passar no- fios de esse aí foi- névoa, esse aí fios foi de seu tenso. corpo pela ferida. Assim, controlando o inimigo. Seu alcance é tão grande que consegue controlar até mesmo cidades inteiras de pessoas Meu mortas. Deus. E graças ao seu corpo, ele não pode ser ferido por nenhuma forma de ataque. E para se fundir com ele, nós temos Purple Haze, o stand de Panacota Fugo. Ele representa Ai, não, todo o eu errei. ódio corrosivo que Fugo carrega dentro de si, tendo sempre expressões de insanidade e uma boca presa costurada, mostrando o quanto Fugo precisa se conter. Pelas suas mãos, ele libera um vírus letal. Sim, o Letal do até vírus. mesmo para o seu usuário, que entra no corpo de qualquer organismo vivo que existe no seu raio de alcance. Seu poder derrete o corpo dos Meu oponentes Deus. de dentro para fora em questão de segundos. Mano, apelação. Apesar de ser enfraquecido Sozinho. pela luz do dia, continua sendo um stand ameaçador, É. juntando seus poderes. Eles formam o Purple Justice. Purple Justice. Purple Justice é toda a representação de destruição, medo e morte existente em uma forma física. Meu Deus. Um ser destruidor que possui apenas o ódio estampado em seu rosto. Sua Eita boca é costurada porra, em desespero. eita. Em seus olhos vazios existe uma luz brilhante, moldada em carnificina. Meu Deus. E sua faixa se estende. Aí tão mostrando ferrado. seu nome. O mandado acabou aí. Ao ser citado É, o mandado ou acabou aí. presenciado, já é capaz de amedrontar o psicológico do homem mais inabalável. Com o corpo feito de névoa e o vírus de Purple Haze, esse stand poderia controlar e espalhar precisamente toda a sua habilidade, podendo até mesmo devastar cidades inteiras, Meu sem amigo. oferecer risco algum ao seu usuário. Além Tá. de ser imune a qualquer tipo de dano, Aí, já puta que merda. se manifesta na forma de névoa ácida. Aí puta merda. Aí puta merda Nos mesmo. próximos vídeos, quais stands vocês gostariam de ver as fusões? O Eu seu quero ver pedido se alguém me indica será uma a parte ordem. 2, Os velho. Quando lançar, comentários alguém me que avisa. tiverem mais likes serão priorizados. Ok. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa. Tomem café da manhã e E não fumem maconha. ele sempre diz isso, não sei porquê, não sei porquê. Isso aqui é porque ele fuma, não sei. Mas bora pro próximo.
Um rap aqui que eu trouxe aqui, que tava atrasado pra caçamba de Jojo, que é Fight Gold Jono Giovanna, Jojo Bizarre Advent do canal. Esse aqui também é um canal que eu também nunca trouxe aqui, reagir aqui no canal, então bora ver, né? 3, 2, 1, ô bicho. Ô bicho. Lá foi. Let Boy Z. Edição HAL. HMZ. Caraca, a voz é boa. Superou minhas expectativas. Você quer me intimidar com essa barra? Eu não gosto de falar duas coisas ao mesmo tempo. Então tente entender antes que eu faça você aprender. Fazendo algo tão humilhante. Ok. E a partir daquele dia senti afeição pela máfia italiana. Serei eu que irei comandar. Um dia serei eu que no topo vai estar. Caraca. Que nada que você faça vai conseguir pagar minha ambição. Entrarei na sua gangue pra que eu possa entrar na Itália na podridão. Ok. Ainda lembro da minha infância. O meu padrasto sempre me batia. Caraca. Não aguentava meu olho assustado, mas me disse que tudo isso mudaria. Foi quando eu conheci você. Vim te salvar e até hoje você está a me proteger. Dos meus objetivos eu vou ir atrás. Caraca. Não me parar. É que eu carrego o sonho e eu vou realizar. A máfia italiana irei dominar. Caraca. Eu irei dominar. Tá feio, menor. Caraca, Zé. Eu desafio pro povo executado. Não deixa o isqueiro apagado. Em nenhum momento será apagado. Pela aparência não devemos julgar. Sua última refeição, então coma calado. Caraca. Eu não nenhuma informação. Façamos bem aqui a nossa união. Ok. Percy é o meu poder. Será que na escuridão uma flor pode? Ah, só vi a árvore crescendo ali, velho. A gente precisa mudar nossa imagem. A gente não pode deixar que a Itália fique desse jeito. Não podemos. Então vamos mudar tudo isso. Juntos. Uma missão foi dada pra proteger a filha do chefe do circo assassino. Mas ele Caraca. não vai fazer nada, porque eu sei que ele quer matá-la e eu vou intervir nisso. Eu sei que o líder diabo. Eu vou te caçar, porque é seu assassino. A flecha eu vou usar. Meu amigo. Aí a operação bruta. Eu vou caçar você. Você que é o vilão. Como as nuvens podem carregar tamanha imensidão. Com essa flecha eu me despeço de vocês. Adeus, queridos irmãos. Caraca, meu amigo. Adeus, irmãos. Caraca, maluco. Desculpem, isso não é o que eu queria a vocês, mas eu tô bem. Do outro lado eu encontro vocês. Caraca, véi. Puta que na merda. Meu amigo. Isso aqui superou minhas expectativas. Mano. Eu não pensei que seria tão bom assim, mano, nesse nível. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui quantos inscritos esse boy tem, velho. Tô até curioso agora. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ele tem 552 inscritos. E já é bom assim, mano. Eu quero só ver quando ele tiver mais, mano. Eu quero só ver isso.
Meu amigo. Cavalo. Bom, família, então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do Sessão de Discord de hoje. Sessão de Discord aqui 11. Foi o Kelvin que me indicou ao fazer esse Sessão de Discord junto com o CS. Então eu espero que tenham gostado aqui do Sessão Jojo, né? Beyond Adventure. Diga nesse comentário aí alguns outros sessões que eu posso trazer. Passe lá no Discord, né? Vi seus pedidos lá no Discord para fazer o sessão do Discord, né? Porque sem pedido lá, como vou fazer o sessão do Discord, né? Fica difícil. Bom, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com amigos. Se também de passar no Discord, no meu canal de games, no meu Instagram, o canal do meu editor que tá aí também embaixo. Ajuda aí também a começar a ser inscrito, quanto que ele puder, ajudem lá ele. E não sei também que aí na descrição tem o meu Pix pra você doar pra mim e o QR Code aqui no canto. E lembre-se de passar lá na Twitch pra você poder ver minha live assistindo One Piece ou outros animes. Bom, vamos por aqui, até a próxima e fui!